No salão ouve-se fofocas das pessoas sobre nossa prota, de que ninguém a ouviu sobre ela em um encontro social, e aqueles que a conheceram a descreveram como quieta e cortês, e sendo noiva do duque esta deve ser a primeira vez sendo o centro das atenções. Enquanto isso duas pessoas discutem, uma diz que apesar de sua aparência calma, ela pode ser inesperadamente ousada. E outra conclui, isso quer dizer que ela não é como as outras raposas astutas. Ela não sabe seu lugar. Valérie se sente pressionada com toda essa fofoca, pois não basta fofocar, ainda tem que fofocar alto para as pessoas de longe escutarem também, vendo sua noiva pálida, que Luz pergunta se ela está bem, na qual Valérie responde que está apenas nervosa e os saltos que lhe enviaram não a serviram direito. Pensando em buscar um calçado novo para sua companheira, que Luz é parado por Valérie, que diz que se ele o fizer as pessoas irão fofocar mais ainda sobre ela, então ela pretende suportar até que o banquete acabe, e o acalma dizendo que enquanto ele precisar de uma noiva, ela será uma noiva perfeita para ele. Os convidados, vendo a prota retirar pétalas de rosas da cabeça do duque de forma gentil, ficam todos maravilhados, deixando Valérie sem entender de porquê daqueles olhares. Após o término da cerimônia, várias garotas já levam Valérie para conversar, enquanto o duque vai cumprimentar os convidados. As damas sentadas em torno da mesa comentam com nossa prota como ela parece feliz e comentam até sobre seu vestido. Meu Deus, olha a caras dessas minas, tudo Falciane, nem nossa prota escapa, olha o sorrisinho falso que nossa prota dá também, socorro. Murray, assim como nós, não aguentando aquele bando de Falciane junto, tenta botar ordem na casa gritando, quanto tempo preciso aguentar? Eu não reconheço você. Quando ia continuar, Murray é interrompida por Marshall dizendo que desde que sua irmã veio à mansão de Velo ela não o contatou nenhuma vez, então pediu um momento a sós com sua querida irmã, e com o consentimento das damas presentes ele leva Valérie para uma conversa particular. Feliz em ver seu irmão, Valérie até pergunta se ele cresceu e Marshall nega, e então pergunta sobre seus pais. Seu irmão disse que eles queriam vir mas tiveram que ir em uma reunião de nobre pois estava chovendo cinzas em seu território. Falando para sua irmã não ficar desapontada, Marshall entrega-lhe uma carta de Edith. E não é essa Edith que você está pensando, não. Essa não tem cabelos ruivos, sim. Não vamos confundir as obras aqui. Bem, continuando, ele também entrega um espelho de mão. Escrito na carta estavam as seguintes palavras, para Valérie. Você está bem? Esses dias posso sentir a brisa fria soprando gentilmente. Sinto falta da torta de limão que você fazia para mim em segredo. Eu realmente sinto muito sua falta. E continua contando de como sua mãe descobriu que ela tinha dado o espelho a ela e lhe tomara dela. Lembrando de sua infância, de quando ganhou o espelho aos 10 anos, olhando para a expressão pensativa de sua irmã, Marshall fala que sua mãe sempre quis lhe dar algo extravagante e brilhante já que se sentia ansiosa assim como eu. Afinal, você nunca nos disse se gostava de algo. Talvez, se fosse algo brilhante, você se lembraria para sempre. Por isso, quando ela descobriu que você deu esse espelho que usou por 8 anos para Edith, nossa mãe se sentiu ansiosa. Me sinto mal pela Edith, mas não poderia deixar de trazer isso comigo. Após o comentário de Valérie de sempre se perguntar o porquê sua mãe desse tanta importância ao espelho, Marshall fala que vendo-a hoje poderá garantir a sua mãe que não precisará se preocupar mais. Afinal, ela parece mais energética aqui na mansão do Duque do que na casa de seus pais, e então pergunta se ele pode finalmente relaxar agora, na qual Valérie confirma. Afinal, ela fez 2 amigos que os chama pelo nome, deixando Marshall incrédulo se ela fez realmente amigos e a prota perguntando o que ele quer dizer com essa pergunta. Interrompendo a conversa dos dois, uma senhorita entra na sala dizendo que isso significa que a prota está por aí se divertindo gastando dinheiro enquanto que Luz estava trabalhando duro para ganhar o dinheiro que ela estava gastando. Perguntando quem ela era, a garota responde que se chama Moreia Quart, e que Luz estava comprometido com ela. Então vemos uma cena do passado de Moreia, onde ela ainda criança visitava a mansão de Velo com seus pais já que eles eram próximos do antigo duque, sentado tomando chá ao ar livre. O pai de Moreia pergunta sobre o jovem duque, a qual o duque responde que ele se apaixonou por esgrima sempre que há chance, ele está treinando. Achando aquilo tudo chato, Moreia vê algo de repente vindo em sua direção e acertando a árvore próximo a ela, e dizendo que não consegue tirar aquele dia de sua cabeça. Voltando para a festa, vemos os senadores e Edwin que chegará sorrateiramente para parabenizar que Luz. Vendo o duque ansioso, eles perguntam se está preocupado com sua esposa,
Na qual que Luz responde que apenas não cumprimentou adequadamente o irmão de sua esposa e queria fazer isso corretamente, e então ele se prepara para sair. Voltando às lembranças de Moreia, vemos a caída no chão por ter desviado de uma espada que tivera sido lançada em sua direção. Vendo essa cena, a mãe de Quiluz grita seu nome o chamando, e o garoto vem andando todo coberto de folhas pedindo desculpa pois ele era um iniciante e a espada escorregou. Levando bronca de sua mãe, Quiluz chega próxima a Moreia já encostada na árvore e lhe pede desculpa. Pergunta se ela está machucada, a qual ela nega. Ouvindo vozes de repreensão e outros de elogio, Moreia levanta decidida e fala que em 10 anos se tornará sua esposa, na qual Quiluz nega na seca sem pensar duas vezes, deixando todos petrificados com a situação, enquanto os pais de Moreia repreendem por tal ação. O pai de Quiluz diz que ele pode ser assim agora, mas quando ele se tornar adulto ele irá se apaixonar e agarrará ansiosamente a sua amada. Terminando de contar a história, Moreia completa dizendo que infelizmente os pais do Duque eram velhos e morreram 10 anos depois, mas se estivessem vivos ela que teria sido escolhida como noiva de Quiluz. Tendo escutado tudo isso, Valéry pensa que isso não passa de uma fique de sua cabeça, e tenta fingir simpatizar com ela, mas seu irmão a corta chamando Moreia de lamentável, a que faz Moreia pergunta se eles acham que ela está ali pela pena deles. E Marshall faz uma tréplica dizendo se não é isso, seria por acaso uma declaração de guerra? E complementa, se estiver tentando envergonhar minha irmã propositalmente, eu não perdoa-la. Com um olhar zombeteiro, Moreia fala que ele é corajoso por vir de uma família de conde e ela de uma família de barões. Continuando sendo ousado, Marshall responde que ninguém precisa ter medo dela, deixando Moreia ir até a prota indignada com a ousadia do moleque, e ele continua com a humilhação. Fala que ela só está fazendo isso porque sua irmã parece uma pessoa dócil e que se fosse Serenia Oven ela não estaria dando esse chilique, porque ela é uma covarde que só é arrogante na frente de pessoas que parecem ser presas fáceis. E nossa prota está ali suando frio, nem reconhecendo mais seu irmão, até que de repente Moreia estoura e pega uma xícara de chá e prepara para jogar em Marshall. Valéry tenta proteger seu irmão do chá lançado, mas Quiluz entra na frente recebendo o chá, e perguntando o que ela está fazendo. Tentando arrumar uma desculpa, Moreia fala que pegou leve com ela considerando sua força e personalidade. Ouvindo essas palavras, Valéry diz com raiva, pegou leve jogando chá em uma criança? E se o chá estivesse quente e o queimasse, se o traumatizasse, e se ele crescesse depois disso se sentindo injustiçado? Marshall tentando confortar sua irmã, Moreia interrompe e pergunta quando ela foi injusta, já que disse apenas fatos. Não aguentando mais aquilo, Valéry diz que irá cuspir fatos também. Então, virando-se para Quiluz, ela fala que Moreia disse que seus pais queriam que ela fosse noiva dele, a qual ele nega, e completa que ao invés dos fatos na cabeça dela, ele poderia dizer realmente a verdade sobre seus sentimentos. Quiluz, lembrando de seu passado, na qual seu pai fala para achar alguém que ele amasse e casar com ela, ele se levanta e responde que seus sentimentos dizem que ele anseia pela prota. Valéry fica até em choque com a resposta. Mas foi breve, pois Moreia havia quebrado a xícara com as mãos nuas e agora estava sangrando, e descarregando sua frustração ela fala que sabia da verdade todo esse tempo, que não tinha chances de casar com o Duque, mas ela não queria ficar parada sem fazer nada. Ela pode ser imatura e estúpida, mas não é só arrogante com pessoas fracas, e quebrando a mesa com seu punho ela completa que é forte o bastante para ir contra Serenia, lembrando que no passado Quiluz a elogiara pela sua força, mas no momento isso não valia nada. Pensativa, Moreia esquece que esta em outra história e começa a correr que nem um ninja em Naruto. Vendo a garota que passará correndo como ninja por ela, Serenia não se deixa de ficar impressionada com tal velocidade e comentando que um talento desse aparece a cada 1000 anos. Nunca pensou que veria alguém naquele lugar. Olhando para a mesa quebrado, Marshall comenta que realmente ela tinha pego leve com ele, e Valéry fala que fica feliz que nada de ruim aconteceu e que Moreia não parecia tão má quanto imaginava. Marshall responde que foi graças ao Duque que está tudo bem e pede desculpas. Vitor, que estava ali desde o começo, se prostra e chama Marshall dizendo que dará uns biscoitos deliciosos para ele. Marshall com raiva responde que ele não é um bebê e que percebeu o clima do ambiente também, então já estava de saída, com os dois a sós na sala. Quiluz diz que tem algo a lhe dizer, mas antes disso quer que ela levante a saia. E se agachando segurando sua perna pede para levantar a perna. Nossa prota, assim como nós, sem entender nada, dá-lhe uma tamancada na cabeça perguntando o que ele está fazendo. Respondendo, ele diz que assim ela poderá usar saltos confortáveis, na qual deixa a prota sem entender nada.
na qual ele retruca que ela disse que os saltos dela não serviam direito e doía seus pés, e ele queria trocar pessoalmente por outros mais confortáveis. Valéria, indignada, grita que como ele pode tentar trocar seus sapatos sem dizer nada? Levantar minha saia, você diz? Eu posso trocá-los sozinha. Triste que Luz fala que nas histórias de romance, o protagonista masculino troca calmamente os sapatos da protagonista feminina e o vestido dela é muito grande, por isso teria que ser levantado, e pede desculpa por surpreendê-la. E continua dizendo que ela é tão gentil e sempre diz que estará ao seu lado, mas ela nunca baixa a guarda perto dele. Valéria fala que não será mais daquele jeito, mas que Luz continua falando que aquela atitude é boa para a sobrevivência, e que se ela fosse um animal teria sido útil para a sobrevivência, então não precisa corrigi-la. Perguntando se ele está sendo sarcástico, Valéria diz que nunca ouviu falar de se afastar de pessoas com boas intenções para sobreviver. Que Luz responde que estar atenta e alerta irá protegê-la em qualquer situação e mesmo uma vida pacífica não há nada de errado em ser cuidadosa. E continua dizendo que no início as ações dela deixava curioso e quanto mais a conhecia mais percebia que ela estava fugindo de algo. O único que precisa de mudar as atitudes é ele, porque ele quer ganhar a confiança dela, e tentará seu melhor porque ama ela. Dale, galerinha, episódio acaba aqui, deixa o like e se inscrevam, isso me incentiva a criar mais vídeos, então ajuda com sua inscrição, se puder compartilhem, fico grato a todos, nos vemos no próximo vídeo.